Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de volta, dando continuidade ao nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos falando da Lei 11.404, Lei Estadual de Minas Gerais. E agora nós estamos dando início ao nosso bloco 13. Ao todo são 17 blocos. Bloco 13... nós vamos trabalhar 6 slides e a gente entra então na seção 13. Seção 13, que fala da Defensoria Pública. Pessoal, nós já falamos do Ministério Público. O Ministério Público, com certeza, ele tem muito mais atribuições do que a Defensoria. Mas a Defensoria, ela tem atribuições muito mais específicas do que o Ministério Público. Então, a gente trata aqui, certo, da atuação da Defensoria. A gente pega o artigo 164. O artigo 164, ele diz o seguinte, que o estabelecimento penitenciário, e quando fala estabelecimento penitenciário, certo? Nós estamos falando das penitenciárias. Penitenciárias de alta, penitenciárias de média segurança. Palavra, contará. Contará, meus amigos, é norma impositiva. Contará é norma impositiva. O que isso quer dizer, ser norma impositiva? Não é poderá contar. A lei obriga, o Estado obriga, certo? A lei obriga, o Estado obriga, com um corpo de defensoria pública, com especialização em 1. Direito penitenciário, e olha o E aqui, ó, não é um ou, não é um ou, é um E que nós temos aqui, e criminologia, certo? Direito penitenciário e criminologia, certo? Enfim, defensores públicos, certo? Defensores públicos. Agora, qual é a função da Defensoria Pública? Vocês sabem que réus muitas vezes são pobres. Não têm condições de constituir advogado. Então, a Defensoria Pública, dentre outras prerrogativas, vocês vão ver que diz aqui, ó, incumbe à Defensoria Pública promover a defesa. Isso aqui é uma coisa interessante. Os senhores nunca vão ver a Defensoria Pública promover a acusação de um réu, de um sentenciado. Ela sempre vai atuar na defesa. Ela sempre atuará na defesa, certo? Sempre atuando na defesa dos sentenciados. Aqui estão, certo? Na defesa dos sentenciados. E aqui, pessoal, a jurisprudência já firma entendimento lá pela Lei 7.210 de 84. Esse sentenciado vocês também podem entender no sentido amplo. Vocês podem entender, certo? Como sendo também presos provisórios. Carentes. Carentes. Carentes é o que, meus amigos? Carentes é quem não pode
prover a sua subsistência. Certo? Não podem prover a sua subsistência. Carentes nas áreas civil. Por quê? Porque na área civil, para tu entrar com uma ação civil, tu precisa pagar as custas. Nem todo mundo pode pagar as custas de um processo. Então, tu prova que tu é hipossuficiente e tu obtém a chamada assistência judiciária gratuita. Certo? Penal, ou seja, nós temos dois tipos de defensores: defensor constituído e defensor dativo. Aliás, defensor público. Aqui nós estamos falando do defensor público. O constituído é aquele que o réu tem condições financeiras e pode contratar. O que não pode contratar vai ter o defensor público. E o disciplinar. Quem é o defensor público disciplinar? É aquele que vai defender o sentenciado que cometeu infração disciplinar, evitando ou tentando evitar que ele sofra a sanção disciplinar. Então vejam que nós temos defensor público tanto na área judicial, área civil, área penal, e também na área disciplinar, que é uma área administrativa. Certo? Então, muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado em relação a esse ponto. Certo? É a Lei Complementar 65 de 2003. Vencemos aqui. Cuidado que foi marcado em vermelho. Bom, entramos agora num outro órgão da execução penal. Seção número 4. Do Serviço Social Penitenciário. Pessoal, o Serviço Social Penitenciário, ele tem uma prerrogativa de apoio. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, a essa prerrogativa de apoio. Ao Serviço Social Penitenciário de apoio, incumbe, ao Serviço Social Penitenciário incumbe, a título de lei, o rol, a lista, é taxativo. O rol é taxativo, certo? Então, o que tem que fazer? Participar da equipe interprofissional do juízo. O que é a equipe interprofissional do juízo? O juiz vai estabelecer, certo, as funções de cada membro da equipe multidisciplinar. E aqui, meus amigos, a participação do serviço social é primordial. 2, realizar o estudo social do sentenciado. O estudo social quer dizer como é que ele está se comportando para aqueles presos que estão reinseridos ou que estão inseridos na sociedade. Certo? Reinseridos ou inseridos na sociedade. Então é importante a gente também saber isso. 3. Assistir o sursitário. Quem é o sursitário, meus amigos? É aquele que está sendo beneficiado do sursi. Sursi é a chamada suspensão condicional da pena, certo? O indivíduo, ele está com a pena suspensa por 2 a 4 anos e cumprindo condições.
Então, pessoal, ele vai sendo acompanhado por esse serviço social, porque ele não pode se virar sozinho, ele recém está, né? Ele ainda não é um livre, legítimo. Então é importante cuidar isso. Assistir o surcitário, o liberando. Liberando é aquele que está efetivamente saindo da cadeia, certo? E o egresso no período de prova. Quem é o egresso, pessoal? O egresso é aquele que saiu da cadeia, é aquele que está buscando a ressocialização. Aqui está. Inciso 4. Inciso número 4. Certo? Inciso número 4. Orientar e assistir a família do sentenciado. Pessoal, quando o indivíduo está sentenciado e está preso, a família fica carente. A família fica carente. A família fica desprovida daquele que muitas vezes lhe dava subsistência. Então o serviço social tem que ir lá, acompanhar, ver o que eles estão precisando. 5. Assessorar o juiz. E quando a gente fala esse juiz aqui, é o juiz de execução, porque nós estamos falando aqui, claro, né? Certo? Nós estamos falando aqui de social penitenciário. E o promotor de justiça, que é um membro do MP. Está aqui. E agora o inciso 6, finalmente, para fechar esse slide, o inciso 6, que diz integrar o patronato, só que o patronato a gente ainda não viu o que é, logo nós vamos ver, e a importância do patronato, e o conselho da comunidade. Não é o conselho da comunidade, é o patronato e o conselho da comunidade. Cuidem isso. Se vocês lembrarem das funções do serviço social penitenciário, vocês vão lograr êxito na prova. Pronto, chegamos no Conselho Penitenciário. E o Conselho Penitenciário, meus amigos, ele tem os seus regramentos maiores na Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que é a LEP, certo? É a LEP, é a Lei de Execução Penal. Aqui nós vamos ter apenas complementações para a lei estadual. Conselho Penitenciário, certo? O Conselho Penitenciário tem uma função muito importante: dar parecer, certo? Parecer e ainda fiscalização. Parecer e fiscalização. Aqui está. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo. Se é órgão consultivo, é órgão que, obviamente, emite parecer, obviamente, certo? É órgão que emite parecer e vai fiscalizar a execução penal. Está aqui.
Então vejam a importância dele. Por exemplo, quando o presidente da República concede o indulto, ele tem que ter o parecer do Conselho Penitenciário. Agora, o curioso, ele não é obrigado a se ater ao Conselho Penitenciário, mas tem que ter o parecer. Artigo 68. O Conselho Penitenciário será, olha aqui a palavrinha importante, pessoal, certo? Palavrinha importante, será integrado por membros nomeados pelo, cuidado, porque não tinha aparecido ainda, governador do Estado. Governador do Estado. E escolhidos entre profissionais, professores nas áreas de 1. Direito penal, 2. Processual penal e penitenciário, e eu posso botar 3, e das ciências sociais, bem como entre representantes da comunidade. Aqui está. Então, nós estamos falando aqui de uma equipe multidisciplinar, certo? A equipe que nós estamos falando aqui é uma equipe multidisciplinar. Vocês têm que saber o que para a prova? O rol: direito penal, processo penal, penitenciário, ciências sociais e representantes da comunidade. O parágrafo único sempre é aquele que traz um prazo, uma duração de tempo. Prazo, duração de tempo. O mandato dos conselheiros. Por que dos conselheiros? Olha aqui, ó. Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. 4 anos. De 4 em 4 anos vai sendo trocado o Conselho Penitenciário. A maior dificuldade dessa lei, na minha opinião, certo, é saber quando é o diretor da penitenciária que determina as funções, quando é o juiz de execução que determina as funções e principalmente os prazos. Então é muito bom que os senhores revisem toda essa lei, certo? E vejam esses prazos, porque os senhores vão sair na dianteira, vão sair na frente das outras pessoas. Bom, o Conselho Penitenciário, ele tem atribuições, ele tem funções, ele não está ali à toa, ele está ali para atender funções. Incumbe ao Conselho Penitenciário. Temos um rol de 4 funções. Esse rol é um rol taxativo, certo? Vamos cuidar isso. Esse rol é um rol taxativo. Incumbe ao Conselho Penitenciário: 1. Emitir parecer sobre livramento condicional, ou seja, o advogado do sentenciado, do condenado, pleiteia livramento condicional. O juiz vai pedir o parecer do conselho, porque o conselho sabe muito bem como esse sentenciado tem se comportado e se ele preencheu os requisitos objetivos. O mesmo vale para o indulto.
Indulto, pessoal, é uma causa de extinção de punibilidade, certo? Ele é concedido pelo presidente da República. O indulto é individual, é para condenados. Se o indivíduo recebeu o indulto com o parecer favorável do Conselho Penitenciário, ele não precisa mais voltar à cadeia. Ele não precisa mais voltar ao cárcere. A gente ouve muita bobagem por aí, dizendo pessoas receberam o indulto, e para visitar as famílias no Natal e depois não voltam mais para a cadeia. Não tem que voltar mesmo. Não dá para confundir, pessoal, o indulto, certo, com autorização de saída. São coisas diferentes. E comutação de pena. Comutação de pena, pessoal, o que que é? É a pena ser reduzida. É daqui a pouco, amigos, o indivíduo ter, por exemplo, uma pena de multa retirada. Isso é comutação de pena. É daqui a pouco, pessoal, uma troca de regime, de um regime mais grave para um regime mais brando. 2. Visitar. Vejam que a lei não fala em prazo. A lei não fala em prazo. A lei fala visitar regularmente. Ou seja, num período regular, regularmente, os estabelecimentos penitenciários, em especial os de regime fechado. Porque semiaberto e aberto já está cada vez mais próximo, não é verdade, da liberdade. E o conselho, o nome já diz, o conselho é penitenciário, logo o regime é fechado. Os hospitais de custódia e tratamento penitenciário para aquelas pessoas que estão submetidas a medidas de segurança, aqueles inimputáveis e semi-imputáveis, para a fiscalização da execução penal e do regime penitenciário. Está aqui. Número 3. Participar da supervisão do período de prova do liberando e do sursitário. Isso aqui eu já falei para vocês. Quando falar liberando, é livramento condicional. Ele não pode fazer besteira, senão ele volta ao cárcere. Sursitário é aquele que tem que cumprir condições para que a sua pena fique suspensa. Então ele também precisa ficar, meus amigos, ali, certo? Na dele. Ficar na dele, cumprir as condições, senão ele vai ter que obrigatoriamente cumprir uma pena. Talvez uma pena privativa de liberdade, talvez uma pena restritiva de direitos. Bem como da assistência social no regime semilivre e em meio livre. Está aqui. Quatro, comunicar à autoridade competente as violações das normas de execução penal, recomendando a abertura de inquérito e a interdição do estabelecimento. Aqui o inciso 4, ele é importante que a gente saiba, porque aqui o Conselho Penitenciário, ele não se volta para o preso, ele não se volta para o sentenciado, ele se volta para a instituição, para o sistema penitenciário. O Conselho Penitenciário, ele fiscaliza a penitenciária. Lembrem dessa frase: o Conselho Penitenciário fiscaliza o Conselho Penitenciário. Certo? É importante lembrar isso.
Entramos no capítulo 5. O capítulo 5, pessoal, fala da superintendência. Superintendência de organização penitenciária. É só um parágrafo. É um único e coitado parágrafo. Vamos falar sobre ele. Se é um único parágrafo, não é difícil a gente entender ele para a prova. Vocês concordam comigo? A Superintendência de Organização Penitenciária Estadual, porque nós não estamos falando de lei federal, nós não estamos falando da Lei 7.210 de 84, e sim da Lei 11.404, que é a lei estadual, órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria do Estado da Justiça, tem por objetivo, e é isso que a gente tem que saber para a prova, tem por objetivo, finalidade, certo? Assegurar a aplicação da lei de execução penal, a custódia, ou seja, a prisão e manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa. Está aqui. Eu não tenho muito o que explicar sobre esse parágrafo. Não há muito o que explicar sobre ele. Ele é praticamente autoexplicativo. Assegurar a lei de execução penal. E quando fala assegurar a lei de execução penal aqui, nós estamos falando assegurar a LEP como um todo, inclusive a Lei 7.210 de 84, que é a lei federal. A custódia, assegurar, amigos, a manutenção das prisões, certo? A manutenção do sentenciado e do preso provisório. Preso provisório, aquele que é mantido em flagrante, aquele por prisão temporária, aquele por prisão preventiva, ou seja, aquele ainda não teve a sentença condenatória transitada em julgado, garantindo-lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa. Esses presos, eles perdem o direito de ir e vir, eles perdem o direito político, mas eles não perdem a dignidade à pessoa, eles não perdem, pessoal, a integridade física, eles não perdem o direito à vida, à alimentação. Então, incumbe tudo isso à Superintendência de Organização Penitenciária. Certinho? Artigo 171. A Superintendência de Organização Penitenciária incumbe supervisionar a fiel aplicação das normas de execução penal no Estado. Sempre no Estado. Nós estamos falando de uma lei estadual, certo? Então a gente tem que cuidar disso. Normas de execução penal incumbe a eles. Esse rol que está aqui, obviamente, é um rol taxativo. 2. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos e serviços penais. Superintendência de Organização Penitenciária. 3. Assistir tecnicamente os estabelecimentos penitenciários na aplicação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. E aí pode ser elogios, recompensas, como isso se dá, se cada um está cumprindo as suas normas, como essas normas têm que ser. 4. Promover a pesquisa criminológica e a estatística criminal. Nada impede que os especialistas criminológicos contribuam com esse tipo de ação, certo? Então, cuidado em relação a isso.
5. Sugerir a regulamentação dos órgãos de execução penal e dos estabelecimentos penitenciários. Aqui não é determinar, na prova vai vir determinar, mas o certo aqui, prezados, é sugerir. Sugerir, não é determinar. 6. Elaborar projeto para a construção de novos estabelecimentos previstos na lei penitenciária. E aí projetos pode ser inclusive aqueles anexos para visitas quando não tiver, né, local apropriado. E 7. Autorizar a internação e internação nos estabelecimentos penitenciários, e aí estamos falando daqueles inimputáveis e semi-inimputáveis. E assim, nós fechamos o bloco número 13. Terminamos, fechamos, concluímos, agradecemos mais um bloco, rumo então ao bloco 14. Agradeço o carinho e a atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.